Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Hoje o meu convidado é o multi-instrumentista, diretor e produtor musical Sandro Reich. Oi Bira, tudo bom? Maravilha! Obrigado pelo convite, viu, cara? Tô bem feliz aí em participar. A sua relação com a música é muito precoce. Aos 2 anos de idade, ganhou uma bateria do seu pai, o Netinho, baterista da banda Os Incríveis. Aos 8 anos de idade, Sandro já era músico profissional, participando de shows e gravações junto com seu pai por todo o Brasil. Durante a sua carreira de mais de 40 anos, Sandro tocou em inúmeros projetos e acompanhou grandes nomes da MPB. Pela sua vasta experiência, Sandro ministra palestras, oficinas e workshops pelo Brasil e no exterior, abordando temas como harmonia, melodia, ritmo, improviso, prática de grupo, composição, arranjo e o repertório brasileiro. Sandro, qual foi o impacto para você, ainda criança, em participar de programas na TV e viajar em turnês pelo Brasil? Cara, é louco, né? Mas eu desde... Eu comecei a fazer isso com 7, 8 anos de idade, né? Mas pegou pesado mesmo no breu quando eu tinha 11 anos, né? Quando eu participei daquele grupo. A gente fundou aquele grupo Bombom, que gravou aquela música Vamos à La Playa. E fez muito sucesso e eu comecei a praticamente trabalhar todo dia, assim. Não tinha descanso. Tive até que sair da escola. Então a gente ensaiava, a gente fazia programa de TV, programa de rádio todos os dias. Naquela época eram todos os dias, porque tinham muitos programas de TV. A gente participava de todos. Então ia para o Rio de Janeiro gravar Chacrinha, Fantástico, Xuxa, que era no Rio. E São Paulo fazia Bolinha, Raul Gil, Bozo, Darcílio Campos, Barros de Alencar, Gugu, SBT, todos os programas da SBT, um monte, Silvio Santos, Qual é a Música. Nossa, cara, era muito programa, muito, não dá nem para lembrar tudo, tinha muita coisa. E rádio, a gente fazia muita divulgação, né, em rádio naquela época. E a gente viajava também, fazia show final de semana, fazia divulgação em rádio nas cidades também, programas de TV locais e mais show. Então era praticamente a semana inteira viajando, trabalhando. E eu não era uma coisa natural para mim, porque desde sempre, desde antes, quando eu tinha, sei lá, 2 anos, meu pai me deu a bateria. A partir daí, eu nunca tive na minha cabeça que eu não seria outra coisa a não ser músico, entendeu? A não ser profissional da música. A verdade é que não teve esse impacto assim para mim. Pode ter sido para os outros, porque os caras não tinham essa vivência, né, musical como eu tinha, tão intensa. Mas para mim foi uma coisa natural, eu levava muito a sério, eu era uma criança até um pouco chata, exigente, porque exigia que todo mundo fizesse o trabalho perfeito, muito bem, e no Brasil, principalmente naquela época, não era bem assim, era tudo muito nas coxas, e isso me irritava muito. E outra coisa, eu me lembro que os outros caras do grupo estavam sempre atrás do badalo, né? Alguns, né? Não todos, mas assim, né? Aquela coisa dos fãs, das menininhas e tal, e eu não tava afim disso, eu tava afim de tocar, eu tava afim de aprender música, eu tava afim de trabalhar. Levava muito a sério o estúdio e tudo isso, né? E também as gravações. Então, cara, pra mim sempre foi uma coisa natural, normal. O que teve foi quando eu saí dali, daquele momento ali de artista, porque teve uma hora que não dava pra sair na rua, porque realmente eu aparecia na TV todo dia e todo mundo me reconhecia. E eu ia no shopping querer brincar, ir no videogame, ir no McDonald's, não sei o que, com meus primos, com meus amiguinhos. E não dava porque, juntava um monte de gente e ficavam atrás de mim, né? E eu ficava fugindo, e eu ficava um pouco até meio pé, né? Essa que é a real, porque eu queria ter uma vida normal e não podia. E quando eu saí daquele esquema, esse estrelato, entre aspas, nunca me deslumbrou em nada, muito pelo contrário, eu sempre fui averso a isso. E aí eu entrei radicalmente no oposto, até meio contra a ideia do meu pai, porque meu pai sempre teve esse negócio do estrelato, do artista, e gosta disso.
Eu gosto, mas eu gosto quando é realmente uma verdade nossa, o nosso próprio trabalho. Então, se tem algum músico que me cumprimenta na rua, pô, sou seu fã, tem seu disco, gosto pra caramba de você, eu sou seu aluno, alguma coisa assim, puxa, eu fico muito feliz. Mas não porque eu tô sendo reconhecido por essa coisa entendeu? Do artista, eu não tenho isso. Não tenho esse negócio de querer aparecer, sabe? Muito pelo contrário, eu fico na minha, faço essa divulgação toda de internet que tem que fazer hoje em dia, porque é necessário, porque eu preciso para sobreviver fazer isso. Mas não é porque eu queira, não tenho esse lance do ego entendeu? E eu saí fora o oposto, eu virei músico sideman, atrás dos artistas, entendeu? Desenvolvendo a produção, desenvolvendo arranjo, aprendendo música, estudando instrumento a sério, né? Eu fiquei nessa por 30 anos. Depois é que eu voltei, quando eu já encontrei a minha identidade musical, quando eu me estabeleci feliz e seguro, aí sim eu restabelecia o lado artista, entendeu? Que é importante, mas eu precisava primeiro, isso me calça, a verdade, né? Não esse mundo de aparências. Você acredita que a sua carreira na música teria sido a mesma se não tivesse crescido no meio artístico? Não, claro que não. Porque facilitou tudo para mim, né? Cresci vendo meu pai trabalhar, sendo profissional, eu estava sempre junto. Ele é um grande responsável, né, por me ajudar nesse sentido, porque ele me levava em todos os shows, ensaios, reuniões, tudo que era de música eu estava junto, sempre estava junto com ele e ficava com ele ouvindo música até tarde. Ele dormia tarde e eu tenho esse costume de dormir tarde e acordar tarde desde quando eu tinha, sei lá, 3, 4 anos de idade, porque eu ficava junto com ele. E lógico, foi muito... Inclusive nessa época do Bombom e tal, a coisa aconteceu por causa do meu pai, porque eu era a banda do filho do Netinho. Ele, né, em altas, muito ainda naquela época, então ajudou demais. Depois... Quando eu comecei a andar pelas minhas próprias pernas, como eu disse, nesse lado oposto do lado artístico, aí não, aí eu já fiquei por mim mesmo, sabe? Aí eu passei a ser um músico normal, muitos até esqueceram esse meu passado artista, e agora, pouco tempo atrás, é que, né, começou a reviver isso aí, voltar esse meu passado maravilhoso, que eu também por um tempo deixei de lado, mas hoje eu com muito orgulho eu revisito ele, né? Tanto que a gente já se encontrou, o grupo Bombom, os 4 elementos originais, já várias vezes, já fizemos um show, já gravei uns vídeos com eles e tal. E fizemos até uma entrevista de rádio outro dia, lembrando dos anos 80. Então, aí é uma grande alegria, porque são irmãos que eu tenho para a vida toda, assim, amigos e irmãos mesmo, sabe? A gente sempre se divertiu junto. Era uma diversão, não tinha uma coisa forçada, tudo era com muito prazer e felicidade e verdade. Em função dessa sua experiência, o que te motivou a ser multi-instrumentista e tocar diferentes estilos de música que vão do jazz ao forró? Bom, eu cresci no mundo do rock and roll. Meu pai é rock and roll na veia, né? História do rock and roll brasileiro, mas ele sempre ouviu de tudo. Todos os discos que meu pai tinha, que foi a minha formação inicial musical, eram discos variados de todos os estilos. Ele tinha disco erudito, jazz, música brasileira, rock progressivo, rock and roll, cantores, tudo ele tinha lá, música fusion. Então eu cresci ouvindo aqueles discos e tocando em cima daqueles discos. Acho que isso ajudou muito também, mas eu sempre tive, desde sempre também, uma curiosidade muito grande de pegar qualquer instrumento que tivesse na minha frente e tentar tocar ele. E para mim a música é uma coisa unificada, a música é a música, isso é a coisa maior, é o som, é a música, vem uma coisa que vem de cima, que a gente, né, é um caminho vertical, né? Então, para mim, instrumento já está no nome, né? É instrumento para a gente reproduzir a nossa música.
seja cantando. Meu primeiro instrumento foi a voz. Eu cantava quando era criança, direto. E agora voltei a cantar no meu último disco Universal, que foi lançado no Japão. Eu tô cantando um monte no disco, mas bastante mesmo. Tem música que tem coisa que eu canto mais do que solo de guitarra, assim. Tô cantando bastante. Eu tô muito feliz com esse retorno à voz, até porque tem tudo a ver com o meu método, né? Ouvir, cantar e tocar. Então tudo que eu toco, né? Ou melhor, tudo que eu canto, eu toco. Porque não é cantar o que toca, é tocar o que canta. Então primeiro você tem que cantar, é o nosso primeiro instrumento. E é o mais divino que a gente tem de presente, né? De graça, tá no nosso corpo, né? O nosso instrumento, né? A nossa voz, as cordas vocais, o nosso corpo, a caixa, a boca e tudo mais, dentes e tudo isso. Então, esse é o nosso primeiro instrumento que ganhamos do divino. E depois vem os outros instrumentos, né? Mas, lógico, como é que fala? Não é rudimentares, talvez, mas é madeira, ferro né? Aço e tudo mais. Mas muito, muito bacana. A gente, cada um escolhe um instrumento né, e fica em cima dele. Eu nunca tive isso, cara. Eu sempre gostei de fuçar em tudo quanto é instrumento. Se me dá um instrumento que eu não tenho, eu vou querer tocar, fazer um som nele. Agora, eu faço o meu som em cima de cada instrumento. Não é porque eu pego um instrumento chinês, por exemplo, que eu vou tocar igual aos chineses. Não é que eu pego porque eu tenho sitar indiano, não é que eu pego um sitar indiano e vou tocar igual Ravi Shankar, impossível, o cara cresceu tocando aquilo ali. É a verdade deles. Eu toco do meu jeito, eu toco forró no sitar. E instrumento, e a mesma coisa acontece com os diversos estilos, né? Porque eu gosto de tudo, eu gosto de música. Música pra mim só tem música boa e música ruim, né? Bem tocado ou mal tocado, independente do estilo. Então eu toco de tudo. Isso é bem coisa de brasileiro também, né? Que tem que se virar em tudo quanto é estilo para poder sobreviver. Mas mais do que isso é a felicidade que eu tenho de tocar todos os estilos. Não tenho realmente nenhum tipo de preconceito também. Contanto que seja bem feito, contanto que seja bom. Infelizmente a música que está aí popular hoje em dia, ela é muito ruim. Eu não estou nem falando de estilo. A qualidade, todos os estilos que estão tocando na rádio, todos eles, sem exceção, são muito mal feitos, são muito mal produzidos, com péssima qualidade musical e com foco na grana, com foco no sucesso, né? Não com foco na música, na arte. E isso reflete no som, né? Então esse tipo de som eu tô fora, eu não faço. Eu tento fazer realmente o que for a maior verdade possível, seja a minha, do meu trabalho, ou seja onde eu estiver envolvido, como produtor, ou como compositor, ou como arranjador, independente do estilo, tá? Sandro, se você pudesse escolher um momento único e inesquecível na sua carreira como artista, qual seria? Nossa, difícil. Vários, difícil mesmo. Olha, Dominguinhos foram vários momentos inesquecíveis, até porque entrou para a história. Eu acho que talvez o DVD do Dominguinhos ao vivo em Fazenda Nova, que é o único DVD dele de carreira. O outro é o Iluminado, que eu também participei, mas esse não é produção minha. Eu faço a direção musical, a gente ganhou o Grammy, inclusive. Mas esse foi produção minha e foi um momento ali muito importante. O Dominguinhos estava doente. Se não fosse feito aquele DVD ali, né, que ele ganhou da Rede Globo Nordeste, que senão não teria feito, porque ele era muito desprendido desse tipo de coisa, de fazer, de produzir e tal. Ele ia fazendo o que acontecia. Então convidaram ele para fazer, eu nem ia participar, eu por acaso estava no Recife, aí ele me chamou para participar e eu acabei produzindo o DVD. E eu acho que talvez seja esse DVD aí. Esse é um show maravilhoso de 2 horas e ali mostra muito bem o que era, né, a grandeza desse grande mestre, maior músico com quem eu tive contato aqui, Dominguinhos. Agora tem outros momentos maravilhosos com meu pai na estrada, shows também meus instrumentais, assim, inesquecíveis. É muito difícil, né?
alguns músicos importantes com quem eu toquei, assim, como Michael Brecker, Frank Gambale, que naquela época foi muito importante para mim, na época que aconteceu e tal. Muitas coisas, né? Sandro, fale sobre o seu projeto O Segredo da Música. O Segredo da Música é um método que eu consegui sintetizar, criar, fechar um formato de conseguir ensinar a maneira que eu aprendi a tocar, que foi intuitiva, que foi pela prática, que foi pelo som, né? Eu tive alguns toques com alguns professores, principalmente Mozart Mello, sobre o lado teórico, mas eu peguei o básico e a partir dali eu consegui ferramentas para andar sozinho. E depois de muitos anos, inclusive depois do Dominguinhos, porque Dominguinhos foi uma pessoa que, sem ele nem saber, ele me endossou a fazer esse método, né? Porque eu vi que ele também tocava 100% de ouvido, por intuição mesmo, total. Nunca teve um ensaio em 20 anos. Ele saía tocando e saía todo mundo atrás. E tocava tudo, né? Tudo de ouvido, e eu sempre toquei dessa maneira também, então eu falei, se ele pode, se ele faz, dá certo, eu também vou por esse caminho, conheço um monte de gente que vai, eu vou tentar uma maneira de ensinar os alunos a também estudar dessa forma. Então eu consegui criar esse método com os passos ouvir, cantar e tocar, que a gente primeiro entende um pouco o lado da harmonia, depois o ritmo, mas tudo é pelo som. É tudo de uma maneira que o aluno estuda com muito prazer. Muito prazer. Não tem nada chato para o cara desistir de tocar, que é o que sempre acontece. É muito prazer, é felicidade ao estudar, porque quando você incorpora o som e entende o som, nunca mais você vai perder esse som. Esse som está com você para sempre. Então você incorpora ele, depois você reproduz. E o mais importante é que também não tem um passo a passo, tem apostila, é para todos os instrumentos, é para todos os estilos musicais, cantores, compositores, para todo mundo. Tem apostila para todos os instrumentos, instrumento de cordas, violino, cello, viola, sopros, todos os instrumentos tem apostila, banjo, bandolim, tudo, piano, né, sanfona, cavaquinho, guitarra, baixo. Mas apesar da apostila, que é só um calço teórico para ajudar o lado musical, o lado sonoro, que é o que interessa. É uma filosofia de verdade. O segredo é a filosofia. É a minha filosofia que eu passo para as pessoas. Toda a minha experiência de vida inteira até hoje, eu passo para todo mundo com uma filosofia de como encarar a música. Então tem também um lado pessoal aí, muito importante de encarar o medo, a insegurança, o desapego, a humildade e principalmente a ansiedade, um monte de coisa eu falo nesse curso, né? Além do lado musical. E o mais importante é que não tem esse passo a passo e cada um faz o seu método, cada um cria da maneira que quiser. E a ideia é que cada um faça o seu som. Eu não quero cópia de ninguém, não quero que ninguém toque igual a mim, nem toque igual a ninguém. A meta é que cada um faça o seu som, entendeu? O que desenvolva a sua própria música, que encontre a sua própria personalidade. Isso vai depender de cada um, o tempo varia, não é um negócio fechado, lógico, a musicalidade de cada um vai ajudar, mas essa é a meta, entendeu? Ser feliz com o que você toca, com o que você está aprendendo e estar sempre humilde para aprender tudo e qualquer circunstância que acontecer à sua volta. Aprender com isso, com os exemplos bons e ruins e com isso estar num crescente até o fim da vida e depois também, porque o aprendizado é eterno. Certo? É isso. Grande abraço, Bira. Obrigado aí. Valeu.